Nosso último dia do plano de oração, leitura bíblica, João, capítulo 21. Ontem eu esqueci. Realmente eu esqueci. Eu fui lembrar, já era tarde. Eu fui lembrar, eu estava na missa. E aí eu não ia vir para casa. Eu falei, amanhã sem falta. E eu já estava esquecendo de novo. Tô fazendo crochê, voltei a fazer crochê. Tô lá distraindo, refazendo um tapete que estava torto. E desde ontem eu tô invocada com isso e tava esquecendo. Não posso esquecer. E o fato de estar aqui me ajuda a lembrar, né, desse compromisso. Porque senão, se eu estivesse fazendo isso sozinha, sem esse compromisso de gravar, talvez eu ia esquecer durante muito tempo. Vamos lá? Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos, na beira do lago da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estávamos juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado o Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: "Eu vou pescar." "Nós também vamos pescar com você", disseram eles. Então foram todos e subiram no barco naquela noite, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: "Moços, vocês pescaram alguma coisa?" "Nada", responderam eles. "Joga a rede do lado direito do barco que vocês acharam peixe", disse Jesus. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixes que havia nela. Aí, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor Jesus." Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco, puxando a rede com os peixes, pois estavam somente uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira, com alguns peixes em cima das brasas e também havia pão. Então Jesus disse: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar." Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes, e mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: "Vamos comer." Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi esta a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam?" "Sim, Senhor, sabe que eu amo, Senhor", respondeu ele. Então Jesus disse: "Tome conta das minhas ovelhas." E perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro respondeu: "Sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor." E Jesus disse outra vez: "Tome conta das minhas ovelhas." E perguntou pela terceira vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: "Você me ama?" E respondeu: "O Senhor sabe tudo e sabe que eu o amo, Senhor." Jesus ordenou: "Tome conta das minhas ovelhas." Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você que você não vai querer ir. Aí, ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: "Venha comigo." Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo de Jesus que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa e que havia chegado para mais perto dele e perguntado: "Senhor, quem é o traidor?" Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: "O que diz, Senhor, a respeito deste aqui?" Jesus respondeu:
Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? E este é o discípulo que falou dessas coisas e escreveu. E nós sabemos que o que ele disse é verdade. Final. Ainda há muitas coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João foi o único discípulo, né, que foi morto por velhice, que não foi pego, se eu não estou enganada. Ele foi o único discípulo de Jesus que morreu de velhice e que esteve ao lado de Maria, mãe de Jesus, até o falecimento dela também. Ontem eu selecionei um plano que é para a gente começar, que é a Bíblia em 365 dias, o Novo Testamento em 365 dias, não é a Bíblia, é o Novo Testamento. Em 365 dias. É lógico que eu vou pular quando a gente chegar em João, eu vou pular João, porque o João já está salvo aqui. Mas eu optei por colocar esse plano, porque ele vai marcando os dias que foram feitos, né? O plano de João, ele também acabei pegando o plano, só que eu não fiz ele todo porque ele era para ter sido feito não um capítulo por dia. E eu acho que onde foi eu fiz algumas confusões e eu tenho que consertar aí a contagem dos dias. E me perdi um pouco. E talvez seguindo aí o dia a dia, o passo a passo ali do plano bíblico 365 dias, e só pulando João, eu vou fazer menos confusão. E até amanhã, no nosso próximo capítulo. Se eu não me engano, nesse plano começa em Mateus. E fiquem com Deus.